Livro dos Espíritos, capítulo 3, Criação, está na primeira parte, ou o livro primeiro. O item é o 5, Pluralidade dos Mundos, a partir da pergunta 55. Na pergunta 55, tem um tópico cujo título é Pluralidade dos Mundos, né? O que é isso? São os mundos no plural, ou seja, mais de um. Somente existe nós? O que está em desenvolvimento é apenas o homem? Somente a Terra existe habitante? Como é isso? Como que isso funciona? O motivo de estarmos hoje estudando esse tópico é porque nos dias para trás aí, né? E se vocês buscarem lá no canal da CNN, tem até uma reportagem sobre. Acredito que outros canais também tenham, mas foi o que eu tive acesso e que eu dei uma pesquisada. Foram avistados diversos objetos não identificados nos Estados Unidos, né? De 6 a 8 estados. E aguça a curiosidade de uns e outros temem. Meu Deus, o que será isso? Meu Deus, será algum extraterrestre? Será que são espiões de outros países? Será que esse objeto misterioso descende da Terra? Ou esse objeto misterioso descende aí de um mundo ao qual nós ainda não conhecemos? Então surgiu, né, essa inquietação aí do pessoal. E eu acho que esse capítulo vai nos esclarecer bastante, apesar de nós já termos embasamento sobre isso, mas é sempre bom a gente voltar ao assunto para reforçar em nós as teses, né? O que nos são ensinados, para que a gente, diante de determinadas situações, não passe como ignorantes, né? Ou seja, sem nenhuma informação a respeito no que tange um lado espiritual. Tá? Então, é muito importante a gente entender isso. Nós não estamos falando aqui de aspecto científico, de aspecto investigativo, que era outro país em si, não. Nós estamos aqui tratando o seguinte: nós vamos ver o lado espiritual. O que nos dizem os espíritos sobre essa questão de mundos diferentes, de outros planetas habitáveis ou não? Então, esse é o objeto de discussão hoje na pergunta 55. Olha lá a pergunta 55. Todos os planetas que circulam no espaço são habitados? Então, a gente vai conversando sobre isso, né? E quando eu converso, eu fico pensando assim, gente, eu tenho que me posicionar, né? Que é o entendimento que a gente tem, mas a gente vai conversando e esperando que as pessoas estejam com a mente aberta, não achando que a gente está doido, né? Então, outros planetas, existe vida, né? O homem, cientificamente, ainda não descobriu essa questão de os planetas serem totalmente habitados. Então, os outros planetas que circulam o espaço são habitados? Sim. E o homem terreno está longe de ser, como pensa, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Porém, existem homens que se acreditam fortes e imaginam que somente este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Eles pensam que Deus criou o universo só para eles. Deus povoou os mundos de seres vivos e todos concorrem ao objetivo final da providência.
Crer que os seres vivos estão limitados ao globo que habitamos é colocar em dúvida a sabedoria de Deus, que não faz nada inútil e deve ter destinado a estes mundos um objetivo mais sério do que o de recriar a nossa visão. Ademais, nem na posição, nem no volume ou constituição física da Terra pode razoavelmente fazer supor-se que somente ela tenha o privilégio de ser habitado com a exclusão de tantos milhares e milhões de mundos semelhantes a ela. Então, a pergunta 55 vem nos dizendo sobre o orgulho do homem, orgulho e vaidade. Todos os planetas que se encontram nesse universo que circula o espaço, existe vida e existe vida muito mais inteligente do que o homem que habita a Terra. O Evangelho já nos disse, abre aspas, as palavras do Evangelho. Jesus dizendo: há muitas moradas na casa de meu pai. Quando ele disse há muitas moradas na casa de meu pai, ele não quis dizer somente em relação ao mundo espiritual, não, mas o universo como um todo, toda a criação. Então, nós, né, seres humanos, ou a maioria dos que se encontram aqui, se acham fortes o suficiente e acham que estão aonde? No topo da cadeia da questão do intelecto, do racional. Enquanto o contrário é que é verdadeiro. Veja bem, nós estamos no mundo ainda de expiação e provas. Então, o mundo de expiação e provas é um mundo muito inferior. É um mundo onde encarnam espíritos que têm a necessidade de aprendizado, mas de um aprendizado ainda primitivo em relação aos demais que se encontram lá na frente. Então, veja bem, se Deus cria o tempo todo, né? Porque não foram criados somente uma cota, né? de seres e parou por aí. Não, o tempo todo Deus está criando, né? Neste momento está nascendo uma criação divina. Então, nós não somos os primeiros. Se nós não somos os primeiros e o desenvolvimento é contínuo, nós precisamos raciocinar sobre isso. Então, quer dizer que tem gente na nossa frente, assim como tem gente atrás. Por isso, a vida é uma estrada, é uma linha reta, onde todos nós estamos caminhando e cada um está em um ponto dessa linha. Lá na frente, nos mais desenvolvidos, está a classe dos espíritos puros. Porque eu sempre enfatizo esse plural de espíritos puros? Porque muitos também acham que Jesus encontra-se sozinho na classe dos espíritos puros. E isso não é verdade, né? Se Deus criou o tempo, cria o tempo todo, a classe dos espíritos puros também é habitada, povoada por aqueles que já conseguiram chegar até lá e alcançar. Então, nós não estamos sozinhos debaixo desses céus, nem tampouco nesse universo. Nós temos a Terra habitada, mas não quer dizer que só aqui há vida, só aqui há inteligência. E aí, quando a gente reporta para essas questões que estão acontecendo aí, esses objetos que estão sobrevoando os Estados Unidos, isso pode ser OVNI, ou isso é um drone, ou isso é um país. Olhando para o lado espiritual, o que nós podemos afirmar que é o quê? Que é perfeitamente possível que seja visita de extraterrestres. E quando a gente fala extraterrestre, não é para a gente ter medo, não.
É para a gente saber e entender que uma hora isso vai acontecer, né? Por que ainda não aconteceu? A nossa visão não nos permite. Nós estamos numa condição, estar no corpo físico é condição densa e pesada. Habitar um corpo físico é peso, peso no sentido de densidade. A matéria nos limita de muitas coisas. Quer ver um exemplo de limitação que a matéria nos faz? Desdobrar-se. Quantos aí têm desdobramento todas as noites, mas não lembram de nenhum deles? Ou quando lembram, lembram de forma fragmentada. Lembra só pontos. Ou então tem uma vaga ideia. É porque o nosso corpo físico, estar aqui habitados nesse corpo, a nossa energia ela é densa, ela é pesada e ela nos limita. Então, nós não somos capazes de ver muitas coisas, né? A gente sabe que os espíritos estão entre nós. Não existe um lugar que os espíritos ficam ali circunscritos. Eles estão livres para poder se deslocar. Então, muitos estão entre nós. Porém, muitos de nós não conseguem enxergar. Porque com os olhos físicos em que nós estamos, veda essa nossa capacidade. Alguns vão conseguir enxergar, outros já são limitados. Então, há possibilidade de ser drone? Pode, mas pode ser, mas é possível que seja pessoal aí do outro planeta e a gente está começando a visualizar? A gente está começando a, de forma gradual, acostumar com a ideia? Vocês não acham que muitas autoridades já sabem da existência desses extraterrestres, apenas não divulgam? E que não divulgam porque Deus e Jesus ainda não deixou que isso viesse à tona. Por quê? Pelo nosso próprio despreparo. As coisas não são de forma gradual? O que vai chegar para nós também é de forma gradual. Quem tiver olhos e ouvidos, verão e ouvirão. Já estão por aí. Então, o homem, no seu orgulho e na sua vaidade, acha estar sozinho, acha ser o único racional, acha que é o único maior em inteligência, e não é. Né? Nós precisamos partir do pressuposto que tudo, absolutamente tudo que existe na Terra já foi desenvolvido muito antes no mundo espiritual. O mundo espiritual não é uma cópia da Terra. A Terra é que é uma cópia borrada do mundo espiritual. E por que borrada? Porque a Terra não é perfeita. Inclusive, nós que estamos aqui. Né? Porque no mundo espiritual, ele é habitado por seres errantes, né? A grande maioria das escalas, até que se atinja uma escala angelical, onde já está livre dessa questão dos erros, das reparações e das expiações. Mas tem a questão da afinidade, semelhante atraindo semelhante, né? Então, onde existem lugares de pessoas que gostam de estudar, que gostam de desenvolver, que gostam de olhar pela tecnologia e tal, eles estão ali agrupados. Então, ali, toda essa questão tecnológica está muito mais à nossa frente, né? Diferente de outros que estão em mundos inferiores, bem mais inferiores do que a Terra. Mas aqui, né,
apesar do mundo espiritual, muitos pontos ainda não serem perfeitos, como a classe dos espíritos puros, mas tudo que existe aqui em desenvolvimento, o mundo espiritual está muito mais avançado do que nós, e outros planetas estão muito mais à nossa frente em questão de evolução moral e intelectual, assim como existem também planetas primitivos, onde existem seres que precisam passar pela escassez para então aprenderem a se reerguer moralmente e intelectualmente lá do início. Então, nós não estamos sozinhos e todos os outros planetas existentes no universo são, sim, habitados. E olha, o final da resposta, né? A gente não pode supor que somente ela, né, na gente, a Terra, tem o privilégio de ser habitado com a exclusão de tantos milhares de milhões de mundos, milhares de milhões de mundos semelhantes a ela. Então, veja bem, nós conhecemos muito pouco do universo. Existe muito mais em tudo isso, mas que nós não temos, né, capacidade ainda para poder conseguir absorver, visualizar e entender. Mas nós precisamos partir desse pressuposto, porque já é um começo. Nós não estamos sozinhos e todos os planetas são habitáveis. Nós não somos os maiores em inteligência, nem tampouco os únicos seres racionais existentes. Existem gente que está, ó, anos-luzes na nossa frente. Jesus é um deles, né? Na pergunta 56, é a mesma constituição física dos diferentes globos? Então, cada planeta tem a mesma constituição física? E eles respondem, não. Eles não são semelhantes entre si. Apesar de todos serem habitados, não são iguais. Por quê? Cada um está num planeta cujo a necessidade precisa absorver, né? Se eu já sair dessa condição, desse mundo de expiação e provas, eu não preciso mais reencarnar em um mundo de expiação e provas. Veja bem, a Terra está saindo do estado de expiação e prova, indo para um mundo regenerado. Daqui a pouco, quem precisa estar em planetas de expiação e provas não virá para a Terra. Para a Terra virá quem tenha necessidade, quem tem o merecimento e já teve a evolução necessária para estar em um mundo regenerado. Mundo de expiação e provas, o mal se sobrepõe sobre o bem. Mundo regenerado, o bem se sobrepõe sobre o mal. Então, é completamente diferente. Então, vai chegar para cá quem? Pessoas melhores, mais desenvolvidas, mais solidárias, que têm mais humildade, que já aprenderam a deixar mais o orgulho de lado, né? Então, é essa questão, né, que vai acontecer com a Terra. Agora, aqueles que ainda se encontram mais primitivos vão continuar lá no mundo de expiação e prova para mais baixo, inclusive os mundos bem mais primitivos. Então, cada um tem dentro de um planeta o que ele necessita para o seu desenvolvimento. Então, eles não são semelhantes entre si. Cada um tem uma densidade, cada um tem uma energia, cada um funciona de uma forma. 57. Como não é uma só constituição física para todos os mundos, conclui-se-á que seus habitantes tenham também organizações diferentes? Ora, se não é uma constituição física para todo mundo,
se existem mundos diferentes, então a gente conclui que seus habitantes tenham organizações diferentes também, e eles respondem sem dúvida, do mesmo modo que no vosso mundo os peixes foram criados para viver na água e os pássaros no ar. Cada um de acordo com a necessidade, cada um habitando de acordo com a sua evolução. Então, existem mundos diferentes, existem organizações diferentes também, e por isso o nosso assombro, né? Quando a gente vê do outro lado aparência física diferente, objetos diferentes, a gente assusta. É desconhecido, gera medo, gera dúvida, gera ansiedade, gera angústia. Mas nós precisamos, sobretudo, ter fé e confiar, porque existe um Deus sobre tudo isso e existe Jesus que está aí no controle do nosso orbe planetário, que é a Terra. Né? Jesus é o príncipe da Terra. Então, ele está sob o comando de tudo. Então, nós não temos que temer. A hora que tiver de ser, a hora que tiver de aparecer, a hora que tiver que ser visível aos nossos olhos, porque nós vamos ter avançado um pouco mais, o que tiver diante dos nossos olhos não vai ter como mais negar. Só que nós precisamos partir do pressuposto que eles não são semelhantes a nós. A grande maioria está mais à frente. Né? Então, são aspectos diferentes, são fisionomias diferentes, são direcionamentos diferentes, organizações diferentes. Não é porque a gente tem uma organização aqui na Terra de um jeito, que os seres existem de uma determinada forma, que todos os outros planetas precisam ser igual a gente. Não é porque o outro não tem a mesma aparência física do que os seres humanos, né, que estão na Terra, os terráqueos, que os outros que habitam outros planetas vai ter a mesma aparência do que a gente, e a gente vai olhar, eles são inferiores porque não são como a gente. Às vezes estão muito mais desenvolvidos do que a gente intelectualmente e moralmente. Essas histórias que já surgiram, né, de disco voador e etc e tal, em vários lugares diferentes, aqui em Minas mesmo tem a cidade de Varginha, né, onde tem um extraterrestre enorme lá, onde tem aquelas irmãs que relatam o que viram, né? Esses discos voadores, por si só, já mostram que eles estão muito à nossa frente em questão, principalmente tecnologia, né? Todos os relatos que tem, olha a velocidade que esse povo chega e vai embora. Chega com aquelas naves, né? Da onde? Será que todo mundo está inventando? Diferentes pontos, não só em um só. Será que alguém está inventando? Será que todos estão inventando? Ou será que tem evidências? E muitas das vezes o homem, pelo orgulho e pela vaidade, não está aí fechando os olhos. Pergunta 58. Os mundos mais afastados do Sol estão privados de luz e calor, já que esse astro lhes parece apenas como uma estrela? E os planetas que estão afastados do Sol? Eles estão sem luz? Porque a tendência é, quanto mais se afasta, né? Um vai ficando mais longe, né? Então, a tendência é o que ilumina vai ficando mais longe, a luz vai diminuindo para o outro. Então, eles estão perguntando isso aqui, o Allan Kardec perguntando dos espíritos, né? Se os mundos mais afastados do Sol estão privados de luz e calor, já que esse astro Sol lhes parece apenas como uma estrela. Olha a resposta. Pensais, então, que não existem outras fontes de luz e calor além do Sol? Não tendes em conta a eletricidade que em certos mundos desempenha um papel desconhecido por vós e bem mais importante do que desempenhados na Terra? E esses mundos podem, pois, conter em si mesmo as fontes de calor e de luz necessárias para seus habitantes. Olha isso, o que eles responderam para Allan Kardec. Então você está pensando que
Se o Sol distancia de um determinado planeta, esse planeta está sem luz? Está sem como aquecer? Está sem essa luz que desenvolve? Porque para nós aqui, nós temos a necessidade do Sol, né? O sem Sol, a gente fica sem vida, né? Ele está falando, vocês acham que existe somente o Sol como fonte de energia e de calor? Ou seja, existem coisas muito mais avançadas aí à frente. E nós temos um exemplo disso. Lembra de Nosso Lar? Lembra quando André Luiz vê aqueles monumentos, aquela iluminação, e ele fala, meu Deus! E o Ulisses brinca com ele, então você acredita? Né? E André Luiz questiona ele sobre aquela tecnologia. Que tecnologia de iluminação é essa? E Lísias fala, olha, ainda é desconhecida na Terra, mas em breve engenheiros reencarnarão na Terra aptos a levar essa tecnologia para lá. Então, olha o quanto nós ainda estamos em relação a esses outros planetas e até mesmo ao nosso lar atrasados, né? E muitos acreditando que são os maiores aqui debaixo desses céus, que pode tudo. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio a que são chamados a viver. Se nunca tivéssemos visto os peixes, não compreenderíamos que esses seres pudessem viver na água. É o mesmo com outros mundos que contêm, sem dúvidas, elementos que não são desconhecidos. Não vemos na Terra as longas noites polares clareadas pela eletricidade das auroras boreais? Que impedimento haveria para certos mundos em que a eletricidade fosse mais abundante do que na Terra e que cumprisse um papel geral cujos efeitos não podemos compreender? Esses mundos podem, pois, conter em si mesmo as fontes de calor e luz necessária aos seus habitantes, né? Então, ou seja, não é somente o Sol que é uma fonte de calor, e cada um está habitando aonde necessita. E o que necessita nem sempre é o mesmo que nós que estamos aqui na Terra necessitamos, né? Então, que a gente possa raciocinar sobre isso, que a gente possa refletir sobre isso e ter em nós essas convicções, né? Não é porque nós estamos na Terra, a medicina é evoluída, a tecnologia também deu um avanço, né? Deu um boom. Olha lá, de 80 para cá, o quanto, né, se desenvolveu, o quanto se avançou. Mas isso não quer dizer que nós somos os maiores, mesmo porque tudo que está aqui em desenvolvimento, ou vieram, né, espíritos que estudaram antes para estar aqui e desenvolver, ou então, através da intuição, muitos foram ajudados para poder desenvolver determinados pontos para avanço da humanidade. Então, todas as vezes que vocês verem por aí essas possibilidades, coisas vistas no céu, é isso, é aquilo, será que é o quê? E é possível que seja seres que habitam outros planetas? Com certeza, porque nós não estamos sozinhos. Que o nosso orgulho possa ser jogado por terra e nós possamos exercer um pouco mais a humildade. Alguma dúvida, gente?